Olhai para mim, Senhor, e tende compaixão, porque sou pobre e estou sozinho. Considerai minha miséria e sofrimento, e concedei vosso perdão aos meus pecados. Hoje é 2 de junho, 9º domingo do tempo comum. Hoje é dia de São Marcelino e São Pedro, 2 santos da Santa Igreja. Muita alegria. A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Berto está chegando novamente aqui na 87.9 FM, a Rádio da Família Ibiramense, para trazer aos ouvintes o programa Minutos do Evangelho. Estamos mais uma vez presentes aqui para trazer a mensagem do Evangelho de Nosso Senhor e da nossa Santa Igreja. O domingo é o dia do Senhor. Neste dia, devíamos nos dedicar a vir à sua casa para escutar sua palavra e celebrar a Eucaristia. Esse dia deve ser o dia primordial de todo cristão, o dia de festa por excelência. Porém, Jesus adverte que, para além da observância do mandamento, há o sentido mais profundo, o Senhor do sábado. O Senhor do sábado é o Senhor da história. Portanto, fujamos de toda a tentação de observar os mandamentos apenas para cumprir a lei. Deixemos que nosso coração seja cativado pelo Senhor, para que assim brilhe em nossos vasos de barro o tesouro da sua presença, o entendimento de o porquê que eu faço e respeito os preceitos, da Santa Igreja. Ele deve ficar bem entendido nos corações de cada cristão. Esse sentimento tem que ser de amor e não de obrigação. Estamos no mês de junho, primeiro domingo de junho, A gente vai trazer todo domingo, no programa Minutos do Evangelho, a oração do Papa Francisco para o mês de junho. Todo mês ele coloca uma intenção e no mês de junho ele pede para que as comunidades rezem pelos que fogem do próprio país. Rezemos para que os migrantes que fogem da guerra ou da fome, forçados a viagens cheias de perigo e violência, encontrem acolhimento e novas oportunidades de vida nos países que os recebem. Então esse é o pedido do Papa Francisco para o mês de junho, E lamentavelmente o mundo hoje, vive ainda, essa situação de pessoas que têm que fugir da sua nação, do seu país, por diversos motivos, perseguições, por motivos religiosos, por guerras, por má gestão dos recursos que geram fome, descriminalização, violência. Então, infelizmente, a gente vive ainda hoje no mundo, E pelo jeito, a tendência disso é aumentar, Devido à fome de poder do ser humano, Fome de poder e querer ter mais, sempre mais, Os países acabam afugentando seus próprios concidadãos, Que têm que fugir do seu país, Deus queira que essas pessoas consigam o acalento, mesmo longe da sua nação. Não deveria ser assim, Deus não quer isso. E o programa Minutos do Evangelho desse domingo vai trazer no quadro Momento com Maria. Vamos falar de Maria, mãe da Igreja, uma grande devoção à Nossa Senhora, e faz parte do cotidiano, de todos nós católicos, Nossa Senhora como mãe da Igreja. Os santos da Santa Igreja, da última semana que passou, vamos falar um pouquinho da vida de cada santo, bem resumido, mas vamos estar falando. O Evangelho de São Marcos, deste domingo, é um evangelho que fala que Jesus é o Senhor do sábado, Senhor da história. Com a palavra à Igreja, o quadro de hoje vai estar especial. A gente, além da mensagem do amigo Eduardo, que é ministro ali da Eucaristia da Igreja Matriz, nós vamos trazer uma mensagem muito especial do nosso novo pároco, Padre Rafael Rodrigo Escolaro. Ele vem trazer uma mensagem para toda a paróquia, de esperança, de poder fazer um bom trabalho aqui na nossa paróquia,
Então a gente vai estar também trazendo essa mensagem dele, né? E também uma bênção que ele vai dar aqui no programa para toda a paróquia. Então fiquem conosco, o programa está apenas iniciando agora, né? Vamos ouvir uma música e depois a gente já traz o quadro Momento com Maria de hoje. Então, maio foi o mês mariano, né? A igreja dedicou o mês inteiro à lembrança de Nossa Senhora, e a gente vem trazendo aqui no programa sempre uma devoção à Nossa Senhora. Nesse mês de maio a gente se dedicou um pouquinho mais aí a trazer essas devoções, e vamos falar hoje de Maria, Mãe da Igreja. Foi a data no dia 29 de maio, né? A igreja coloca essa data para lembrar e celebrar Nossa Senhora, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Então Maria é a Mãe da Igreja. Deus benigníssimo e sapientíssimo, querendo realizar a redenção do mundo, quando veio a plenitude do tempo, enviou seu Filho, feito da mulher, para que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículo de 4 a 5. Este, por amor de nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou por obra do Espírito Santo de Maria Virgem. Símbolo constantinopolitano, né? O credo. Esse mistério divino de salvação nos revela e perpetua na Igreja que o Senhor constituiu como seu corpo. Unidos a Cristo como cabeça e em comunhão com todos os seus santos, os fiéis devem venerar também a memória, primeiramente, da gloriosa Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e de Nosso Senhor Jesus Cristo. Missal romano, né? Mãe de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja, desde os primórdios do cristianismo, sempre venerou Maria como Mãe da Igreja, embora esse título tenha sido dado solenemente em 1964 pelo Papa Paulo VI. Existe uma razão lógica para esse fato. Ela é a mãe de Jesus, que é a cabeça da igreja. E a igreja é o corpo místico de Cristo. Por essa razão, Maria é a mãe de todos que nasceram pelo Cristo. Confirmamos-nos a Constituição Dogmática Lumen Gentium, que pelo dom e missão da maternidade divina, que a une a seu Filho Redentor, e pelas suas singulares graças e funções, está também a Virgem intimamente ligada à Igreja. A Mãe de Deus é o tipo e a figura da Igreja na ordem da fé, da caridade e da perfeita união com Cristo. Vemos desse modo a clara ligação de Maria com a Igreja. É uma ligação tão íntima que não dá para lermos a história da salvação sem a relacionarmos com a pessoa da Virgem Maria. Realmente, né? Do ponto de vista antropológico, a Virgem Maria pode ser vista como um modelo humano que mais se aproxima da verdadeira imagem e semelhança de Deus. Além do mais, ela pode servir como modelo eminente e único de virgem e de mãe, porque, acreditando e obedecendo, gerou na terra, sem ter conhecido o varão, por obra e graça do Espírito Santo, e deu à luz um filho, que Deus estabeleceu primogênito de muitos irmãos. Isto é, de nós, fiéis, para cuja geração e educação ela coopera com o amor de mãe. Paulo VI, que dera a Maria o título oficial de Mãe da Igreja, desenvolveu o tema da exortação apostólica sobre o culto à Virgem Maria. Fala dela como modelo de quem sabe ouvir e acolher a palavra de Deus com fé. Essa é uma missão específica da Igreja: escutar, acolher, proclamar, venerar e distribuir a palavra de Deus como pão da vida. Outro modelo de Nossa Senhora é ser orante e intercessora. Maria é, além disso, a Virgem dada à oração. Assim nos aparece ela, de fato, na visita à mãe do precursor, João Batista, Santa Isabel, quando o seu espírito se funde em expressões de glorificação a Deus, de humildade, fé e esperança. Ora, a Igreja,
todos os dias, apresenta ao Pai as necessidades de seus filhos, louva sem cessar ao Senhor e intercede pela salvação do mundo. Então, esse texto que eu trouxe hoje, que a gente comentou aqui sobre Maria, Mãe da Igreja, é do site católico Canção Nova. E nós temos uma oração, né, a Nossa Senhora Mãe da Igreja, para nós encerrar o quadro de hoje, Momento com Maria. Ajudai, ó Mãe, a nossa fé. Abre o nosso ouvido à palavra, para reconhecermos a voz de Deus e o seu chamado. Despertai em nós o desejo de seguir os seus passos, saindo da nossa terra e acolhendo a sua promessa. Ajudai-nos a deixar-nos tocar pelo seu amor, para podermos tocá-lo com a fé. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Terceiro quadro do programa deste domingo, falar dos santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 27 de maio a 2 de junho, domingo hoje. Na segunda-feira, dia de 27 de maio, dia de Santo Agostinho de Cantuária. Não é Santo Agostinho de Hipona, né, o grande teólogo. É outro santo do nome Santo Agostinho, esse é de Cantuária. Não se sabe muito sobre a vida de Agostinho antes da sua ida à Inglaterra, no ano de 596. Ele era um monge beneditino que vivia como prior no mosteiro de Santo André, em Roma, fundado por São Gregório Magno, o grande papa da igreja, né? O Papa São Gregório, vendo a situação das Ilhas Britânicas, que após a invasão dos saxões tinha recaído no paganismo, e vendo no recém-casamento do rei Quente com a princesa cristã uma oportunidade de evangelização, enviou missionários para anunciar a boa nova na ilha. 40 monges estavam sob o comando de Agostinho, que corajosamente avançou em direção à missão confiada. Ajudado sempre pelo Papa, Santo Agostinho, na obediência, acolheu as direções do Espírito Santo e foi ordenado bispo. Com o surgimento de novas necessidades pastorais, tornou-se arcebispo. Com a ajuda de muitos outros missionários, alcançou a graça da conversão praticamente para todos da ilha. Entrou na igreja triunfante, morreu, né, com outros amigos, né, em 604 ou 605. No dia 28 de maio, foi terça-feira, dia de São Germano de Paris, ele era bispo. Nascer e prosseguir vivendo não foram tarefas fáceis para Germano. Ele veio ao mundo na cidade de Autun, na França, no ano de 496. Diz a tradição que a sua mãe não o desejava, por isso tentou abortá-lo, mas não conseguiu. Quando o menino atingiu a infância, ela tentou novamente contra a vida dele, tentando envenená-lo, mas também foi em vão. Em 531, ele foi chamado pelo bispo de Autun para trabalhar ao seu lado, sendo ordenado diácono e 3 anos depois, sacerdote. Quando o bispo morreu, seu sucessor entregou a direção do mosteiro de São Sinforiano a Germano, que pela decadência ali reinante, o supervisionava com certa dificuldade. Ali recebeu os dons de milagres e profecias, por sua intensa vida de oração, chegando a permanecer diversas noites em vigílias. Em 536, veio a ocupar o bispado de Paris. Assim viveu o bispo Germano de Paris, até morrer no dia 28 de maio de 576. Na quarta-feira, 29 de maio, dia de Santa Úrsula Ledóchowska. Júlia Maria Úrsula Ledóchova nasceu em Losdorff, na Áustria, em 17 de abril de 1865, a segunda de 7 filhos de uma família nobre de origem polonesa. Virgem que trabalhou com todas as suas forças em favor dos africanos oprimidos pela escravidão e fundou a congregação de São Pedro Claver e também a Ordem das Irmãs Ursulinas do Sagrado Coração de Jesus em Agonia. Chamam a atenção o seu amor ao Senhor, o seu talento educativo e a sua sensibilidade para com as necessidades dos jovens nas mudanças sociais, políticas e morais daqueles tempos. Quando a sua vida laboriosa e difícil chegou ao fim em Roma, em 29 de maio de 1939, as pessoas diziam
que uma santa havia morrido. E, de fato, essa foi Santa Úrsula, quarta-feira. (30 de maio, quinta-feira, dia de Santa Joana d'Arc). Joana d'Arc, filha de camponeses, nasceu em um vilarejo na França no ano de 1412. Não foi ensinada a ler nem a escrever, mas desde pequena foi alimentada com amor ao catolicismo e aos seus ensinamentos pela sua mãe, considerada uma mulher muito piedosa. Tinha 13 anos quando começou a ter experiências místicas e, ao rezar na igreja de seu povoado, começou a ouvir misteriosas vozes. Ouvia as vozes do arcanjo São Miguel, de Santa Catarina de Alexandria e de Santa Margarida de Antioquia. Essas vozes a convidavam a libertar a França, que na época estava em grande parte dominada pelos ingleses. Sem derramar uma só gota de sangue, Santa Joana manteve-se sempre em oração, com um exército de 5.000 soldados, até então sempre abatidos. A santa estabeleceu uma série de vitórias. Ela acabou sendo presa e morta, queimada viva, e balbuciando os nomes de Jesus e Maria pelos ingleses, né? Ela foi queimada numa fogueira. Mas também na quinta-feira foi dia de Corpus Christi, né? A solenidade do corpo e sangue de Cristo, né? A Eucaristia. Então, Corpus Christi. Na sexta-feira, 31 de maio, dia da visitação de Nossa Senhora, o encontro de duas promessas. Nossa Senhora foi visitada pelo arcanjo Gabriel com uma mensagem de amor, a proposta de fazer dela a mãe de nosso Salvador, e ela aceitou. O anjo também comunicou a ela que sua parenta, Isabel, já estava grávida. Aí encontramos o testemunho da Santíssima Virgem no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, quando, depois de andar cerca de 100 quilômetros, ela se encontrou com Isabel. A Virgem Maria foi às pressas visitar sua prima Isabel, revelando-se uma mulher caridosa e doada, que se colocou à disposição de sua prima, que vivia a graça de uma gestação já em idade avançada. Mas, mais do que isso, Maria revelou-se mulher missionária, que, desde o anúncio do anjo, empenhou-se com amor e confiança a cumprir aquilo que eram os desígnios de Deus para ela, transmitir o mistério santificador da palavra que se encarnou, o Verbo, né? O encontro de Maria e Isabel é a união de dois anúncios, daquele que viria para preparar os caminhos do Senhor, João Batista, né? E do próprio Salvador, o Cristo Senhor. Era o próprio Jesus, ainda no ventre de sua mãe, que encontrava o seu precursor, o profeta João Batista, também que estava no seio da sua mãe, Santa Isabel, que, ao reconhecê-lo, logo que ouviu a saudação de Maria, estremeceu, exultou de alegria, como aconteceu com Davi, que dançou diante da arca pela presença do Senhor. No sábado, dia 1º de junho, foi dia de São Justino. Ele nasceu na Palestina, na cidade de Siquém, em uma família que não conheceu Jesus. Justino nasceu nas trevas do paganismo. Ele buscou a verdade com aquilo que tinha, cursou as escolas filosóficas de sua terra e dedicou-se ao estudo do pensamento de Platão. Para aprofundar-se cada vez mais no sistema do grande sábio grego, retirou-se para um ermo. Platão, filósofo, né? No ano de 130, foi batizado na cidade de Éfaso, substituindo a filosofia de Platão pela verdade de Cristo. Justino foi um defensor e propagador da fé entre todos os pagãos da sua época. Por inveja e por não aceitar a verdade, São Justino foi denunciado e julgado injustamente. Ele foi torturado e decapitado no ano de 167. E hoje, domingo, 2 de junho, 9º domingo do tempo comum, dia de São Marcelino e São Pedro. A vida e o martírio dos santos de hoje ocorreu no contexto da grande perseguição contra a Igreja de Cristo no século IV, por parte do imperador Diocleciano, um grande tirano, né? Foram mártires por causa do amor a Jesus. São Marcelino era um padre muito estimado pelo clero de Roma, e São Pedro era um padre exorcista. Conhecidos pela comunidade, rapidamente foram denunciados por serem cristãos e estarem atuando para a conversão de muitos. Diante das tantas obras realizadas,
E após conseguir a conversão do próprio carcereiro e da sua família, as autoridades não mais esperaram e os dois foram condenados à decapitação. Eles foram torturados primeiro e depois decapitados no ano de 304. Depois de muito tempo, que seus corpos ficaram escondidos, uma mulher chamada Lucila os encontrou e, no desejo de dar-lhes uma digna sepultura, transladou os seus restos mortais. A história, então, resumida, né, de São Marcelino e São Pedro. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana são tirados do livro Santos de Cada Dia, de José Leite, também do Martirológio Romano e do site católico cançãonova.com. Como eu disse, a gente resume aqui, né, se fosse falar a vida completa de todas essas pessoas, né, o programa ficaria mais de 1 hora só com eles. Mas quem tiver oportunidade, pesquise, procure, né, e viva a vida dos santos, traga a vida deles como exemplo para a sua vida. Nós vamos encerrar o quadro de hoje com o salmo da liturgia deste domingo, o Salmo 80. Exultai no Senhor a nossa força, pois a gente já traz o evangelho de hoje. Vossa palavra é a verdade. Santificai-nos na verdade. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Sucedeu que, caminhando o Senhor em dia de sábado, por entre campos de trigo, os seus discípulos, enquanto caminhavam, começaram a colher espigas. Os fariseus diziam-lhe: como é que fazem ao sábado o que não é lícito? Ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi, quando se encontrou em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, sendo sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, dos quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu aos que com ele estavam? E dizia-lhes: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Por isso, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Outra vez Jesus entrou na sinagoga e encontrava-se lá um homem que tinha uma das mãos seca. Observaram-no para ver se curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem que tinha a mão seca: vem aqui para o meio. Depois disse-lhe: é lícito em dia de sábado fazer bem ou mal, salvar a vida ou tirá-la? Eles, porém, calavam-se. Olhando-os, então, em roda com indignação, contristado da cegueira de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e foi-lhe restabelecida a mão. Mas os fariseus, retirando-se, entraram logo em conselho contra ele, com os herodianos, para ver como o haviam de perder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. No domingo do tempo comum, 2 de junho, o Evangelho é de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 2, versículo 23, 3 e 6. Vamos ouvir, primeiramente, a reflexão do dia a dia com o Evangelho, a liturgia diária da editora Paulus, subsídio litúrgico da Igreja Católica, que o programa Minutos do Evangelho é assinante. Arrancar espigas era considerado pelos fariseus o mesmo que ceifar. Era um trabalho proibido no dia de sábado. A intervenção dele se apresenta não como simples chamada de atenção, mas como acusação, que Jesus rebate com a Escritura, citando o mais ilustre e respeitado, o rei de Israel, Davi. Nunca leram? Ele pergunta, nunca leram?
que ele não sentiu escrúpulo em entrar no templo e, sentindo fome, ele e seus companheiros, comer os pães que eram reservados aos sacerdotes. Cristo pergunta isso para eles. A cena se conclui com um provérbio que se aplica a outros casos equivalentes. O centro de tudo é a pessoa, e as leis têm sentido se estiverem a serviço da vida. O provérbio conclusivo aplica-se de modo especial a Jesus, o homem pleno e autêntico, que é Cristo. Ele, de fato, veio para fazer o bem e salvar vidas. As pessoas de duro coração nunca compreenderão o Mestre Senhor Jesus. E vamos trazer, então, a ponte, a ligação do texto de São Marcos com o Catecismo da nossa Santa Igreja. Começamos com o parágrafo 578. Jesus, o Messias de Israel e, portanto, o maior no reino dos céus, fazia questão de cumprir a lei, executando-a integralmente até nos mais pequenos preceitos, segundo as suas próprias palavras. Foi mesmo o único a poder fazê-lo perfeitamente. Os judeus, segundo a sua própria confissão, não puderam nunca cumprir integralmente a lei sem violação do mínimo preceito. Por isso é que em cada festa anual da expiação, os filhos de Israel pediam a Deus perdão pelas suas transgressões da lei. Com efeito, a lei constitui um todo e, como lembra São Tiago, quem observa toda a lei, mas falta num só mandamento, torna-se réu de todos os outros. A lei, A lei foi feita, a lei de Deus, A lei foi feita para ser cumprida, mas na sua totalidade, Não dá para escolher o que a gente vai cumprir. Vamos ao parágrafo 579. Este princípio da integralidade da observância da lei, não só na letra, mas também no espírito, não é só no escrito, mas no coração, era caro, muito caro aos fariseus. Tomando extensivo a Israel, conduziram muitos judeus do tempo de Jesus a um zelo religioso extremo. E um tal zelo, se não se ficasse por uma casuística hipócrita, com certeza que prepararia o povo para esta inaudita intervenção de Deus, que será o cumprimento perfeito da lei pelo único justo, representante de todos os pecadores, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como a gente percebe e sabe pelas Escrituras, os judeus, na verdade, nunca conseguiram cumprir integralmente a lei se tinham reconhecido o Messias. Parágrafo 580. O cumprimento perfeito da lei só podia ser obra do divino legislador, nascido sujeito à lei na pessoa do Filho. Em Jesus, a lei já não aparece gravada em tábuas de pedra, mas no íntimo do coração do seu servo, o qual, proclamando fielmente o direito, se tornou a aliança do povo. Jesus cumpriu a lei até o ponto de tomar sobre si a maldição da lei, em que incorrem aqueles que não praticam todos os preceitos da lei, porque a morte de Cristo foi para remir as faltas cometidas durante a primeira aliança, ou seja, o Antigo Testamento. Parágrafo 581. Jesus apareceu aos olhos dos judeus e dos chefes espirituais como um rabi. Muitas vezes argumentou no quadro da interpretação rabínica da lei. Mas, ao mesmo tempo, Jesus tinha forçosamente de se confrontar com os doutores da lei, porque não se contentava com propor a sua interpretação a par das deles. Ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Nele era a própria palavra de Deus, que se fizera ouvir no Sinai, para dar a Moisés a lei escrita, que de novo se fazia ouvir sobre a montanha das bem-aventuranças. Esta palavra de Deus não aboliu a lei, muito pelo contrário, ela a cumpriu, ao fornecer de modo divino a sua interpretação última. Ouvistes que foi dito aos antigos, eu, porém, digo-vos, com esta mesma autoridade divina, desaprova certas tradições humanas dos fariseus, que anulam a palavra de Deus, que é o santo. Por exemplo, o sábado, Parágrafo 574. Desde o princípio do ministério público de Jesus, fariseus e partidários de Herodes, com sacerdotes e escribas, puseram-se de acordo para lhe dar a morte, por alguns dos seus atos, as expulsões de demônios, por exemplo, perdão dos pecados, cura em dia de sábado
interpretação original dos preceitos de pureza legal, trato familiar com publicanos e pecadores públicos. Jesus pareceu a alguns muito mal intencionados, suspeito de possessão diabólica. Foi acusado de blasfêmia e de falso profetismo, crimes religiosos que a lei castigava com a pena de morte por apedrejamento. E parágrafo 592. Jesus não aboliu a lei do Sinai, muito pelo contrário, mas a cumpriu com tal perfeição que revelou o sentido último dela e resgatou as transgressões contra ela cometidas. Então, quando Jesus diz que ele é o Senhor do sábado, é porque ele é Senhor da história, do mundo, do universo e de todos nós. Bom dia a todos. Meu nome é Eduardo Adolfo Flores e sou ministro da paróquia de Santo Humberto de Ibirama. Hoje eu gostaria de falar com você sobre algo que geralmente nos falta ultimamente: paciência. Uma vez ouvi de um padre a seguinte frase: a paciência dos santos não é a convivência ou a aprovação do mal. A paciência correta, a paciência verdadeiramente santa, nos faz refletir e nos gerar um equilíbrio sobre determinadas situações, determinadas provações, determinados questionamentos. Através desses questionamentos, dessas imposições às vezes feitas por outras pessoas, nos fazem perder o controle e às vezes nos impulsionar tomando geralmente um ato com o amor próprio. E isso não é correto. Nós temos que buscar o equilíbrio. É a calma e a paciência que nos faz gerar um equilíbrio para tomar a decisão própria. Nós temos que ao mesmo tempo buscar a verdade. E isso ultimamente está sendo um ato de muita dificuldade sobre certas pessoas. Principalmente alguns católicos, que aos quais, às vezes devido à falta de interesse, ou até mesmo a falta de tempo pelo fato de ter um dia trabalhoso, um dia com muitas atividades, acabamos esquecendo principalmente de tirar um tempo para lembrar de Deus, para refletir sobre as atividades que Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, passou para nós aqui na Terra. E Ele sempre diz para buscarmos a verdade. E a verdade, sem estudos, se torna uma verdade relativa. Nós temos que deixar esse relativismo que acontece nos tempos atuais, evitar que isso domine a nossa cabeça, pois afinal, nós não vamos buscar a aprovação do mal, mas sim combatê-la através da paciência, temperamento, inteligência e discernimento que os santos nos oferecem, que os santos nos deixaram como exemplo. Só a partir daí seremos sim verdadeiros mártires em busca da verdade que Deus nos ensina. E a busca da verdade é apenas através do estudo. Você que assiste esse vídeo já buscou a verdade da história da Igreja Católica? Você já estudou a fundo sobre os santos mártires que deram a vida pela Igreja ao qual nós temos hoje? Você sabe quantas pessoas deram a sua vida por essa causa, por essa verdade que perdura há mais de 2000 anos? Estude, busque a história da Igreja Católica, busque o catecismo da Igreja Católica e entenda a importância desta entidade, desta santificação. Ela que nos apresenta o corpo místico da Igreja que somos nós, guiados pela cabeça que é Cristo. E aí sim, você vai entender
que a verdade não é relativa. A verdade é única. Um abraço a todos e até a próxima. Muito bem, dando continuidade ao quadro com a palavra à igreja de hoje. A gente acabou de ouvir a mensagem do Eduardo, né, o ministro da Eucaristia da Igreja Matriz, uma mensagem muito bonita. E agora nós vamos ouvir então a mensagem do Padre Rafael, o nosso novo pároco, administrador paroquial, que assume aqui a nossa paróquia, né, e ele vai deixar aí uma mensagem muito bonita para nós, também uma bênção para toda a paróquia. Vamos ouvir. Minha carinhosa saudação a você que nos acompanha pelas redes sociais. Eu sou o Padre Rafael Rodrigo Scolaro, administrador paroquial de Ibirama, e venho através desta mensagem me apresentar a vocês como padre, como amigo, como pai, como sacerdote, nesta caminhada bonita que nós estamos começando a trilhar. Fiquei imensamente feliz pela missão que Deus me confiou nesta cidade tão linda, nesse município tão bonito, que passei a amar imediatamente logo que soube que para cá viria. E quero dizer a vocês, meus queridos, que nossa paróquia, nossa secretaria, nossa igreja está de portas abertas para abraçar e receber cada um de vocês nesta linda família, unida pela fé e pelo amor a nosso Senhor. Envio a vocês com todo amor e carinho a minha bênção e espero logo poder abraçar a cada um e cumprimentá-los pessoalmente. Que Deus te abençoe. Meu grande abraço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o programa Minutos do Evangelho, deste domingo, chega ao fim. Vamos falar aí no nosso último quadro, né, a agenda da nossa paróquia. A agenda da paróquia, com a data das missas, certinho, tudo certinho, a gente não vai divulgar no momento, né? A gente está aguardando ali, sentar com o Padre Rafael, né, para que a gente possa organizar a agenda e estar divulgando corretamente, né? Ele já falou que agora em junho ele vai visitar todas as comunidades da nossa paróquia, então todas as comunidades vão receber uma missa. A gente só não sabe ainda certinho, né, dia e horário, mas a gente vai estar conversando com ele. Acompanhe as redes sociais da nossa paróquia Santo Humberto, Facebook, no Instagram, também tem no Twitter, né? E também a gente vai estar divulgando para todas as lideranças, então as lideranças podem estar compartilhando isso nas comunidades assim que a gente tiver a agenda correta. Então, aguardem e acompanhem as redes sociais. Vamos deixar hoje aqui o convite, né, para a missa de posse canônica do nosso novo pároco, né, o Padre Rafael. Então, a Paróquia Santo Humberto convida as lideranças e toda a comunidade para a missa de posse do administrador paroquial, Padre Rafael Rodrigo Scolaro. A missa será no dia 5 de junho, é quarta-feira agora, às 19h30, na Igreja Matriz Santo Humberto. E essa missa será presidida pelo Frei João Miguel, né? Ele é administrador diocesano, né? Quem não sabe, mas a diocese não tem bispo, né? A gente está com sé vacante, né? Não temos bispo, então o Frei João Miguel está cumprindo, né, os atos administrativos no lugar do bispo, né? Mas ele não é bispo, né? Ele não é bispo, por isso que nós não teremos a posse canônica de pároco, e sim de uma posse de administrador paroquial, porque posse de pároco só o bispo pode conceder, né? Mas é nesta quarta-feira, então, né, no dia 5 de junho, 19h30, na Igreja Matriz Santo Humberto, vamos prestigiar esse evento, né, e dar as boas-vindas ao Padre Rafael Rodrigo Scolaro, nosso novo pároco, né, que está já fazendo um bom trabalho aqui na paróquia. Vou falar apenas que no dia 8 de junho, às 16h, está marcada a missa com primeira comunhão na comunidade de São Rafael, do Rafael Baixo, né? Então, eu acredito que essa data não vai mudar. Falar do dízimo, né? Dízimo, gesto de fé, gratidão, participação e partilha, né? A dimensão do dízimo. Vamos falar de 3 dimensões do dízimo. A dimensão religiosa. O dízimo auxilia na manutenção da paróquia, celebrações, presbíteros, água, luz, funcionários, etc. Enfim, né, a despesa da paróquia. Ela sai
do dinheiro do dízimo, com certeza, né? Temos também aí a dimensão social. O dízimo mantém as iniciativas de promoção humana, como a ajuda aos mais necessitados. Mesmo que a paróquia não tenha na sua comunidade trabalhos caritativos, né, de apoio e auxílio, uma parte do dinheiro do dízimo arrecadado na paróquia vai para a diocese, né? Normalmente a diocese realiza esses trabalhos, mas uma parte também vai adiante, né, chegando até ao Vaticano, que administra todos os fundos da Igreja Mundial e distribui para as obras aos necessitados, né? Então isso seria a dimensão social. Então o dinheiro que você oferta aqui na sua comunidade, né, na sua capela, ele vai até o Vaticano e lá é também distribuído em obras assistenciais da Igreja e ajuda a manutenção de toda a estrutura da Santa Igreja. E temos também aí a dimensão missionária. O dízimo auxilia nas ações evangelizadoras, como retiros, encontros, capacitação e muitas outras coisas necessárias dentro da igreja, né? Então você que ainda não é dizimista, seja um dizimista. E você que já é dizimista, continue ofertando, mas de coração. Vou lembrar então o programa Minutos do Evangelho, na Rádio 87.9 FM, é de segunda a sexta-feira, em 2 horários. Ao meio-dia, programa inédito, e à noite, a reprise do programa de meio-dia. Quero lembrar que o programa Minutos do Evangelho, ele não repete. Todo dia é um programa diferente, né? Todo programa ele é diferente, ele é feito toda semana, né? A gente faz todos os programas inéditos, a gente não repete o programa inteiro, né? Minutos do Evangelho. Para isso a gente usa sempre o Evangelho do dia, que não repete, né? Não repete. Mas o programa Minutos do Evangelho, além de estar de segunda a sexta-feira na Rádio 87.9 FM, ele está na Rádio Belos Vales, a 89.9 FM, também de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. Então são 3 horários para você acompanhar o programa Minutos do Evangelho, da Pastoral da Comunicação da nossa paróquia Santo Berto. 6 da manhã, Rádio Belos Vales. Meio-dia e 7 da noite, Rádio 87.9 FM, a rádio comunitária. E a rádio comunitária também nos dá o domingo, né, para fazermos o programa Minutos do Evangelho, como o de hoje, programa mais comprido, né, com vários quadros, né, ao meio-dia, todo domingo. Também sempre o programa ele é inédito, né? Um ou outro quadro a gente já pode até repetir, mas o programa em si, ele é inédito. O Evangelho, principalmente, a gente não repete, é sempre o do dia, né? Tudo isso a gente faz com o apoio da Paróquia Santo Berto. É um trabalho da Pastoral da Comunicação aqui da nossa paróquia, né? Muita alegria que a gente faz esse trabalho. Já vai para 3 anos esse ano, né? 3 anos esse ano. A gente vai estar aí organizando um kit para comemorar 3 anos de programa, logo, logo. Encerramos o programa deste domingo, 9º domingo do tempo comum, 2 de junho, tendo a oração aos santos do dia de hoje, né? 2 mártires da nossa Santa Igreja. Senhor Deus, pedimos que nos conceda uma evangelização centrada no amor de Deus, de tal forma que muitas famílias se convertam e se tornem sinais visíveis deste amor, que santifica e salva. Pedimos a sensibilidade de perceber as necessidades daqueles que o Senhor colocar ao nosso redor e a força para não ter medo das exigências de ser um discípulo teu. São Marcelino e São Pedro, rogai por nós. Pela intercessão de São Marcelino e São Pedro, mártires da Santa Igreja, pela intercessão de Santo Berto e Nossa Senhora de Fátima, peçamos a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo sobre todos nós, lembrando sempre, Cristo é Senhor não só do sábado, mas da história. Que desça sobre todos nós a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo a todos, né? Final de domingo, uma semana abençoada para todos nós e nossas famílias. Vamos ouvir a última música do programa de hoje. Ficamos por isso. Amanhã estamos de volta aí nas 2 rádios da nossa cidade.